Tá legal? Tá. Olha só, eu comecei fazendo uma brincadeira com a musiquinha do Renato Bate, que era aquela, baixou o santo, que não é Haikai, é Oriki. África, olhai por mim. Né? Isso é do... Por que eu puxei o Oriki? Porque o Haikai, que surgiu lá do Tanka, né? Que o Tanka eram 2 versos e depois 3, tudo de 5 ou 7 sílabas. Né? Aí 3 deles foram evidenciados para o Haikai. Eles serviam para quê? Ou para homenagear as divindades, né? Tal qual os orikis, ou então para cantar os reis, tal qual acontecia também nos orikis iorubá. Então, os radicais de início vieram carregados de uma espiritualidade muito grande, né? Zen budista, taoísta, né? Taoísta, né? E muitas religiões orientais. Houve que eu vejo uma coisa muito interessante. Os teus, então, especiais, eles mexem muito com a natureza, diretamente com a natureza. Né? E vejo também essa conexão da dissolução do eu. O eu não aparece, você vê sempre pelos olhos de alguém. Eu vejo que é anotado aqui, mas tem um cérebro que diz que ele vê montanha através dos olhos de uma libélula. Olha que imagem linda, né? Você vê as montanhas distantes através dos olhos de uma libélula. Então, essa riqueza do Haikai é carregada de espiritualidade. De alguma maneira, os haikaístas, né, trouxeram isso para o Haikai atual? Para Luiz. Olha, maravilhosa essa sua pergunta e, ao mesmo tempo, essa sua contribuição de diálogo intercultural, como eu estava dizendo. E, e acho o seguinte, que mesmo sem nós pertencermos diretamente a esse cordão umbilical do budismo, do zen budismo, ou de outras vertentes, ou de outras nascentes, de outras fontes. Olha aqui, o Haikai ele é ao mesmo tempo espiritualista e espirituoso, sabe? Então você vê, por exemplo, sei lá, estava falando em Milo Fernandes, ele, ele seria um cara de um Haikai mais espirituoso, né? O próprio Leminski, aquele famoso Haikai lá do Leminski durante a ditadura, em que a assessoria de propaganda da ditadura tinha criado lá uma campanha e uma das assinaturas da campanha era uma assinatura assim: Brasil, ame ou deixe-o. Né? O Leminski vai lá e cria, né, aquele haikai piada que diz assim: ameixas, ame-as ou deixas, sabe? Ou seja, havia ali uma intertextualidade em que um lado pressupõe o conhecimento do outro para fazer um sarcasmo, né? Mais do que uma paródia, fazer uma carnavalização, que é esse conceito maravilhoso lá que vem lá do Bakhtin, né? E tal. Pode ser que os brasileiros, com a sua competência carnavalesca, usem o haikai até para carnavalizar. Mas eu diria que a matriz do haikai nos convida à meditação. E isso ocorreu comigo agora, nesse período de recolhimento. E, como eu disse, eu vinha fazendo um sincretismo de quadrinha com haikai e criei esse gênero lá que eu estou falando criei, mas de repente alguém já fez também, chamado Haiquadra, nesse sincretismo. Mas é o seguinte, aí é que talvez esteja o lado mais difícil que a gente tem de interpenetrar, sabe? Imagina, você vai a um ritual budista eu vou contar uma coisa assim que parece absurda, mas um amigo meu disse para mim que ele estava precisando muito, sabe, de fazer uma prece com tanto vigor e com tanta convicção e com tanta necessidade que ele recitou um mantra 10.000 vezes, sabe? Se a pessoa pegar uma frase e ficar em japonês 10.000 vezes citando aquela frase. Agora, veja bem, um lado
que as religiões afro, por exemplo, prezam muito, que eu acho que tem tudo a ver com a circularidade do tempo, das estações, com os ganchos, né, o Kigo lá do Haikai, a questão dos elementos, a água, o fogo, o ar, né, o gelo. Não é não é todo momento lá do Japão que aparecem as rãs. O baixou para fazer o Haikai dele do Poço da Rã, poxa, as rãs estavam saindo pela rua, né? As rãs não aparecem na neve, sabe? Mas aí vem a questão dos elementos. Você já prestou atenção na importância dos elementos e na reverência à água, às entidades que zelam pelos elementos, pela qualidade, pela pureza, pelo respeito. Você vê, eu já estou tirando, você vê, estou partindo dessa espiritualidade do Oriente chinês, japonês e tal, e estou lá já para lá de Timbuktu. Quer dizer, a reverência aos seres, aos animais, às coisas, o respeito, o agradecimento, sabe? Então, o Haikai, ele tem, e eu estou aprendendo muito isso, por quê? Porque eu estou num profundo confinamento, isolamento, em pânico, com medo de pegar esse troço aí, essa pandemia, tá? E aí é o seguinte, dei sorte de estar num pedaço de chão, que é o meu canto, é uma casa dentro de um lote, onde eu cultivo plantas e árvores já há mais de 20 anos. E então eu tenho, em todos os ciclos, a cigarra, as árvores ficam peladas e depois elas aparece o cio da terra e tudo. Eu hoje fotografei de novo um botão da flor íris. Ela tem a fase do botão. Olha, um ano depois você vê as mesmas coisas, jabuticabeira, não sei das quantas e tal. Agora, uma coisa é você olhar para a natureza e ver só a physis. Você vê só a fruta, ou você vê só a planta, ou você vê só a flor e tal. Outra coisa é você se colocar no empatia, capaz de dialogar, sabe, com esse aroma, com esse perfume, com essas marcações, sabe? Eu costumo dizer que as árvores, que por sinal são todas exóticas, quase todas exóticas, né? Eu tenho um poema que chama Estranhas Florações. É uma pessoa que não é aqui do Planalto Central, chega aqui e diz o seguinte: pô, mas esse cerrado tem umas plantas esquisitas, umas carapaças, sabe? Aí eu fiz uma ironia de dizer as estranhas florações. O sujeito que é estrangeiro chega aqui e acha estranho. O engenheiro agrônomo, que era o Ozanan Coelho, né, falecido, eu conheci, entrevistei, ele contava que durante a construção de Brasília, e aquela noção de que essa cidade parece ter árvores mesmo, essas árvores, esses arvoredos, todo torto, todo toscos, né? E tal, né, que o Nicolas disse, né, as árvores do Cerrado, que tem, o Garrincha tem as pernas tortas, as árvores do Cerrado também e tal. Olha, estranhas florações. Pô, estranhas florações. Tu é estrangeiro, chega aqui e me acha estranho. Quer dizer. Então, casualmente, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, eu peguei no quintal hoje, assim, ó. Dentro disso aqui, olha, tem, ó, o vento leva, ó, sabe, para distribuir, sabe? Então, assim, há uma espiritualidade que ela não busca só uma alma, o espírito que está lá longe. Cara, às vezes o espírito está caindo na nossa cabeça, sabe? Então, assim, o pensamento, essa história do pensamento selvagem, né? Eu gosto muito dessa atitude da antropologia francesa. Os franceses foram lá ver o pensamento selvagem, ficaram fascinados com o pensamento selvagem. Você vê o Durkheim e o Marcel Mauss, né, tio e sobrinho, foram lá para o Oriente Longínquo, lá na Samoa, Nova Guiné, Papua, sabe? E descobriram que nas formas elementais daquelas culturas havia uma profundidade religiosa muito grande.
Então, o pensamento selvagem... Agora, você imagina o seguinte, você está diante, não de um pensamento selvagem, mas de um pensamento de milênios acumulados, sofisticado. É um convite para que você penetre naquele lado espiritual. Então, assim, eu nesse confinamento, pela primeira vez na vida, eu procurei saber como é que se faz mesmo a meditação. Botei um banquinho debaixo de uma árvore e tive a humildade de todo dia e chegar a um ponto que eu sinto falta o dia que eu não vou lá para debaixo do meu pé de pau, sabe? Aí eu pergunto para você, o caipira nosso, o caboclo nosso, o Sota, você que conhece muito aqui o Goiás profundo, caipira nosso não tem lá, não fica de cócoras, ele não tem as suas reverências. Caboclo entra no mato, o caçador entra no mato sem se benzer, sem fazer as orações de São Cipriano, sei lá de quem, não sei das quantas e tal. Aqui em casa, você acha que coisas perdidas, quem é que dá conta aqui se não São Longuinho? Quer dizer, aqui perdeu coisa, bicho, é São Longuinho que vai achar. Não tem, olha, e outra coisa, não quero saber se isso é superstição, quero saber se funciona. Sabe? Então, eu acho assim, a poesia, ela tem que, não é só o verbo aberto, sabe? A poesia, ela tem que ter o coração aberto, ela tem que ter, não é só a capacidade analítica, sabe? De ir lá e compreender como é que aquilo foi feito, com formalismo, né? Eu levei um tempão para estudar um bocado de coisa dos formalistas russos e descobri muito mais do formalismo russo quando eu fui ver os versos, o conto maravilhoso, as lendas, as crenças, o folclore, a maneira como nós sublimamos, como oniricamente nós reconstruímos o mundo. Agora, eu até hoje acho que eu tenho que ter uma humildade muito grande diante do Haikai, porque tem lá uma sabedoria, tem uma mística, e essa mística ela não vem de graça, sabe? Ela não é assim simplesmente você lê um livro e tá, eu li lá os livros do Ezra Pound, ABC da literatura, os cânticos e tal, aqueles poemas lá dos poetas de 5.000 anos e tal, e pronto, agora eu vou sair escrevendo Haikai. Tem a ver, sim, Haikai tem tudo a ver com meditação, tem tudo a ver com espiritualidade, tem a ver com os elementos, tem a ver com uma natureza, mas não é simplesmente uma natureza, sabe, utilitarista. E é nesse ponto que eu acho assim que nós estamos vivendo, o Brasil está precisando imensamente da poesia. E muita gente não entende. Cara, por que você não está todo dia descendo a lenha nessa porra desse Bolsonaro, esse vice-presidente, esse povo que acha que o Brasil tem mais aqui. Agora, olha que paradoxo dizer que o Brasil exporta alimentos para 1 bilhão de pessoas. A troco de quê? De monoculturas, e com 10 milhões de pessoas passando fome aqui. Quer dizer, nós estamos vivendo paradoxos imensos, gigantescos. Por quê? Porque aqui nós temos aonde a natureza foi mais eloquente e nós estamos vendo isso aí se esvair, sangrar, se perder. Quantas espécies do cerrado estão se perdendo sem que a gente conheça? Aí alguém pode dizer assim, mas então, poxa, faz aí a poesia do cerrado, não vai lá atrás de japonês com aquelas coisas dele, das estações e tal. Os japoneses foram convidados. Você sabia que os japoneses foram convidados para ajudar aqui na produção de alimentos, na criação de Brasília, na construção durante... Brasília vai precisar de um cinturão verde. Quem é que entende de hortaliça, de fruta, de verdura, não sei o quê? Japoneses, chama japoneses. Você sabia que Brasília tem um templo da Seishonoye, que é uma réplica do templo da Seishonoye, lá de Tóquio, lá do Japão? Esses japoneses foram reunidos, eles foram recepcionados, uma comitiva aí de japoneses que vieram para cá para ajudar no Cinturão Verde, foram recepcionados pelo Israel Pinheiro. Israel Pinheiro fez um discurso de boas-vindas, e os japoneses silenciosos. Aí, poxa, pede a eles aí, o líder deles, para falar alguma coisa. Eu fiz todo um discurso, eles não vão dizer nada. Mas que perguntaram, o japonês falou lá, só ele quer que você diga alguma coisa. Eu disse, terra ruim.
Terarui. Terarui. Era o quê? Naquela época não se sabia como é que dominava, como é que domesticava a terra ácida, a óxida do cerrado. E eles aprenderam a ponto de hoje estarem, um deles, a família Sato, está doando 27 hectares para construir uma academia de saberes filosóficos, religiosos, budistas, da Seixo Noye e tal. Ora, mas voltando ao início da pergunta, viu, Jorge? O Haikai é uma chave, eu diria que é uma chave para uma abertura para uma espiritualidade, para um convite, sabe, para você saber qual é a relação de poesia com meditação, de poesia com ascetismo e de você estar atento. E uma das coisas que me ajudaram muito nessas minhas caminhadas aí, o I Ching, sabe? O I Ching tem lá um hexagrama que se chama o receptivo. O que é o receptivo? Todo poeta tem que estar receptivo. Ele tem que estar com a antena ligada. Ele tem que estar perceptivo. Se o poeta não estiver perceptivo com o que está acontecendo, com o que passa na sua frente, com o estalo que estala lá fora, mas estala cá dentro, sabe? Então, eu acho que essa religiosidade da poesia, diria que o Haikai, eu não quero fazer mistificação do Haikai, mas acho que o Haikai tem uma mística, e essa mística ela precisa ser compreendida. Talvez este lugar de olhar brasileiro para o Haikai, um dia, quem sabe, os japoneses agradeçam a gente, dizem assim, poxa, olha, nós temos tantos olhares sobre o que nós fazemos aqui, que, quem sabe, a gente passe a considerar que é uma contribuição. E que eles também... Eu comentei isso com a japonesa, disse assim, olha, eu faço Haikai, mas eu tenho medo, porque uma hora dessa um japonês vão achar que brasileiro não sabe fazer Haikai, eu nem deveria fazer Haikai. Sabe o que ela disse? Não, tem muitos japoneses que estão aprendendo a sair da caixinha. Ou seja, eles estão começando a perceber, sabe, de que existem coisas lá do outro lado, para onde nós fomos ou que estão vindo até aqui, e que nós precisamos desse diálogo. O Japão, você sabe, né? O Japão, por conta lá dos bagunceiros que chegavam lá, os navios, os piratas, levaram sífilis, levaram doenças, levaram maus costumes e tal. E aqueles samurais falaram assim, quer saber de uma coisa? Não entra mais ninguém aqui que chegar no porto que se encher de vai cortar a cabeça com espada. Passaram 200 anos isolados. Quando eles viram que estavam perdendo muita coisa por conta desse isolamento de 200 anos, eles vieram com uma voracidade muito grande de aproveitar tudo. Passaram a fazer tudo que eles não faziam, carro, computador. A mesma coisa está acontecendo com a China. A China não sabia fazer carro. Agora tem carro chinês para todo lado. Quer dizer. Ou seja, eu acho que tem muito campo ainda para desbravar agora, e isso é muito mais longo do que nós e as nossas vidas. Então, temos que estar gratificados de termos a ousadia de pegar uma ferramenta alheia e fazer alguma coisa com ela do nosso jeito. Obrigado, mestre Luiz. Jonas. Respondendo aí a pergunta, eu acho que, como pregava a filosofia budista, né, de que o mundo é passageiro, né, nós herdamos do Haikai japonês, acho que essa harmonização de um momento da vida, né, de um flash, de um olhar. E nossa riqueza cultural, ela se envereda aí por as matrizes culturais também levantadas aí, essa questão, né, da religiosidade. Tudo isso é matéria de harmonização, de espiritualidade, de observação,
né, de aprendizagem para enriquecermos a nossa temática, né, de flagra dos momentos que nós vivemos. E essa questão cultural do haikai, como o Luiz falou, nós nos apropriamos dessa linguagem e modificamos do nosso jeito. O brasileiro tem um jeito para tudo, então nós, de uma certa forma, nós distorcemos o sentido original do haikai e do bashō e passamos a trabalhar com o que nós temos na nossa pátria, na nossa língua, na nossa cultura, na nossa diversidade de comportamentos, na nossa prática de escrever, na nossa vivência. Você tem um Brasil continental, cada estado é um país dentro de um outro, com suas experiências diferentes. Nós temos herança de cultura ocidental, de heranças de outros povos que por aqui passaram, e tudo isso vai configurar uma seleção de imagens de riqueza que nós vamos vivenciar isso na nossa caminhada literária, na nossa riqueza, no nosso conhecimento, e vamos difundindo isso. Então, esse haikai que nós produzimos, ele capta esse plasmar, essa agonia passageira do povo, de nós mesmos, dessa situação que nós vivemos. E, a partir disso, nós traduzimos para a nossa língua esse conhecimento, né, que vem lá do século XVI, lá com Bashō, e essa tradição que veio até nós, ela é esse flagra, é esse momento que, às vezes, nós estamos na pressa, e ali com 3 versos que nós pegamos a ideia, anotamos, e depois trabalhamos esses versos para harmonizá-los, para dar um sentido, fazemos referência a uma religiosidade, a um comportamento, a uma situação política, a uma crítica. O haikai pode ser usado para criticar, para fazer rir, para fazer chorar. Então, é isso que nós herdamos, né? Desse haikai comportado, desse haikai, desse plasmar lá do Japão, que nós adaptamos ao nosso modo de falar, ao nosso modo de escrever, ao nosso modo de perceber as relações intercontinentais, né, dessa riqueza cultural, dessas línguas diferentes, como a Ana bem levantou aí no início. Então, isso tudo contribui para que o nosso haikai, de uma certa forma, ele esteja aí fugindo um pouco das 4 estações, mas que ele está enraizado nos comportamentos sociais modernos que nós estamos vivenciando. É isso que eu vejo, é isso que eu penso. Obrigado, Jonas. Ana Rossi. Para mim, o haikai brasileiro, abrasileirado do Brasil, ele traz consigo uma questão de testemunha. Ele, para mim, o poeta, quando ele escreve, ele dá o testemunho dele a respeito dessa vida que flui, essa vida que flui e que é efêmera e que é, ao mesmo tempo, permanente, porque as coisas elas são cíclicas, elas voltam. Então, de maneira geral, eu acho que toda poesia convoca o poeta, aquele que escreve, para ser testemunha de alguma coisa, de alguma situação, alguma realidade física, extrafísica, porque aí as fronteiras são muito não são bem definidas, né? Essa limitação ela adquire uma outra conotação. Então, a gente pode caminhar por isso, né? Com o religioso, o místico, mas no caso do haikai especificamente, por essa tradição que ele tem de imanência e, ao mesmo tempo, de efemeridade, de permanência, dessa justa posição e desse passar, né? A gente capta imagens que são muito fugazes. Para mim, é um convite a testemunhar o que nós acreditamos que é aquilo que deve ser testemunhado. Então, aqui eu encontro no haikai, e é uma das razões também pelas quais eu escrevo poesia, eu sou poeta, e eu gosto do haikai, é que a técnica ela é fundamental, ou, digamos, os padrões, os cânones, a tradição que a gente herdou, ela é fundamental para você
para você praticar a arte. Tudo que a questão da facilidade, fazer haikai é difícil quando você pensa nessa tradição. E para mim é importante a gente ter balizas, sempre é muito importante. Quem escreve soneto, eu não sei se a Nara Fontes está aqui, mas ela é uma bela sonetista e ela falou dessa questão técnica também. A técnica, ela obriga você inclusive, a trabalhar os rudimentos e as ferramentas que a língua lhe dá ou que você cria, inclusive tendo as licenças gramaticais, aquilo que pode ser um erro em relação à norma gramatical que você adquire e que você incorpora no seu poema, mas é fundamental. Então, para mim, essa dificuldade, né, que parece fácil, mas não é, essa dificuldade e que vai contribuir para a gente construir uma ferramenta, um poema que seja um testemunho de alguma coisa, de alguma realidade, seja ela qual for, que nós estejamos a fim de testemunhar ou que estejamos sendo convocados para testemunhar. Eu acho que a liberdade aí também é algo, eu não sei se a gente escolhe falar de um tema ou o tema nos escolhe, o assunto nos escolhe por várias razões. Isso é uma coisa que eu ainda não sei, não consegui responder, né? Por que eu comecei a ser poeta? Eu não sei se eu saberia responder essa pergunta. Então, é uma convocação. Então, a gente se torna, no haikai, especificamente, testemunho dessas mudanças efêmeras, mas que voltam, né? A questão da natureza, mas também as questões humanas. Eu, nos meus haikais, eu falo muito do sentimento, eu falo muito do instante, mas do instante como se uma imagem congelada e depois aquela imagem vai embora. E aquilo tem a ver muito com o corpo. Eu sou muito da corporalidade, da expressão da corporalidade, porque a nossa corporalidade, ela expressa também o mundo. Então, o mundo está também no nosso corpo. A maneira como a gente se posiciona no mundo é também o mundo, é um microcosmo, né? O Foucault já dizia isso. Então, é algo que tem a ver com esse nosso estar no mundo. Então, o haikai, diante dessa questão técnica, que para mim é sempre premente, né? Quando você quer exercitar um tipo de poesia, você entra nessa tradição, mesmo que haja um abrandamento, digamos, entre aspas, das regras, dos cânones, dos conceitos iniciais, você tem algo que resta. E é isso que a gente tem que trabalhar quando a gente faz haikai. Porque aí a gente se interessa por todo esse universo e a gente traz esse universo. Não tal qual, porque nesse vir existe toda essa mudança cultural que a gente vai trabalhando aos poucos e onde cada um vai encontrando a sua voz. Mas para mim é esse testemunho. Jorge, eu queria ler aqui 4 haikais do Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, então, ele foi poeta, mas ele também foi tradutor e ele foi haikaísta, foi um dos haikaístas aqui do Brasil. Então, o primeiro que eu vou ler, ele se intitula Cigarra. Já tem uma diferença em relação à questão do título, né? Então, ele colocou um título. Então, é a Cigarra. Diamante, vidraça, arisca, áspera asa rica, o ar, e brilha e passa. Então, é um testemunho, é um instante fugaz que pode acontecer novamente, mas é um testemunho do poeta. Aí tem um outro, Chuva de Primavera, que ele já fala mais da questão da natureza mesmo. Vê como se atraem nos fios os pingos frios e juntam-se e caem. O terceiro, Outubro, também uma questão da natureza. Cessou o aguaceiro, há bolhas novas nas folhas
do velho salgueiro. Então, aqui a gente tem também, nesse caso, essa sonoridade que eu acho assim muito apropriada. E aqui ele faz uma metalinguagem, né? Ele escreve um poema sobre o haikai. Ele está fazendo um haikai e ele escreve um poema que se chama O Haikai. Ele coloca, e é muito bonito, porque ele para mim, a arte de escrever, né? Arte entre aspas, porque tem muita técnica aí, tem muita coisa em torno dessa palavra arte, mas para mim é uma arte de qualquer maneira. Então, o haikai lava, escorre, agita a areia e, enfim, na bateia fica uma pepita. Então, aqui a gente tem a sonoridade, né? Em eia, areia, bateia, e fica uma pepita. E a pepita é o haikai. Então, isso aqui, por exemplo, na minha visão, é uma distorção, entre aspas, do haikai, digamos, puro. Porque ele fala da própria arte de escrever. Ele está fazendo um poema que já é um texto, mas em cima, o tema desse poema é a própria arte de escrever esse poema. Então, é um poema que fala dele mesmo. Então, é isso, Jorge. É isso que eu queria dizer. Para mim, o haikai é um testemunho das coisas, é um testemunho da vida. O poeta não consegue só aprender isso pelo racional, ele dá o testemunho dele naquele instante T. Ok, Ana, muito obrigado. A cada instante, oráculos do caminho, flores campestres. O equilíbrio, a tempestade respeita mais que o tronco. São dois haikai. Luiz Martins. Vamos agora encerrar a nossa primeira parte. Agora, na segunda parte, os web espectadores vão poder fazer as suas perguntas. Ok? Então, vamos nos escrevendo, levanta a mãozinha, já temos uma escrita, que é a Luciana. Ok? E vamos fazer as perguntas. As perguntas agora serão direcionadas apenas para um. A Luciana escolhe quem ela quer que responda. Mas não impede que as outras duas pessoas, se acharem que pode complementar a pergunta, complemente. Ok? Mas antes disso, vamos ouvir 3 haikais de cada um. Vamos começar com Jonas? Dos que foram colocados aí, ou sou eu quem posso ler aqui? Não, é você que manda, você que pode ler aí. Deixa eu procurar. Motorista se empolga com as curvas do erotismo e avança sinal. Mala extraviada faz passageiro perder bagagem da vida. Cicatriz no rosto não permite que modelo viva de aparências. É muito bom. Obrigado, Jonas. Isso aí é o Ragu. Ragu é o haikai do Milu, é o haikai Humorístico. humorístico. Luiz Martins, uns 3 haikai para gente. 3? 3. Eu vou ler um que com uma circunstância, né? O meu professor lá, o velho Cassiano Nunes, ele criticava muito essa história de poeta escrever sob circunstância, né? Como os poetas todos escreveram sob circunstâncias, eu também resolvi escrever sobre uma, que foi o seguinte: recentemente eu soube que o planeta Marte estava numa proximidade
muito grande da Terra, possivelmente que só irá se repetir daqui a 30 anos. E você vê, aí eu peguei a questão do o gancho, né, o Kigo com a natureza, mas uma natureza já um pouco fora da Terra, né? Assim. Então eu escrevi o seguinte: há haikais que você não sabe que vai escrever, por quê? Porque ele é uma irrupção. Você está passando e algo acontece. E aí você registra na sua mente e depois escreve. E há coisas que você pode planejar, mas de antemão você não sabe. Você vai, presencia e depois você escreve. Então eu levantei, 3 horas da madrugada, olhei para o céu, localizei o planeta Marte, visível como nunca. Só que é o seguinte, aí vem eu e a minha circunstância. Acabei de fazer 70 anos de idade, que isso é uma coisa muito... um problema existencial muito grande. É bom, mas ao mesmo tempo é preocupante. Tá? Se Marte só vai estar tão visível daqui a 30 anos, eu fiquei pensando, pô, minha saudosa mãe viveu em novembro, ela quase fez 101 anos, faltavam 4 dias. Tá? Tem custos, né? Um corpo aos 101 anos é periclitante, vocês sabem disso. Mas eu fiquei pensando na próxima vez em que eu vá ver de novo a luminosidade do planeta Marte no céu. Aí ficou assim, Marte mais visível. Estarei mais perto dele daqui a 30 anos? Perfeito. Então, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, no jornalismo eu aprendi uma coisa que é o seguinte: repórter, não faça perguntas. Então, eu aprendi nas redações o seguinte: cara, você vai dar um título da matéria que faz pergunta? Sabe? Uma pergunta assim, por exemplo, finalmente este governo tomará vergonha. Quer dizer, não, o repórter não faz pergunta, ele tem que dar o fato, não é isso? Senão o leitor diz assim, poxa, para que estou comprando jornal se você me faz pergunta, né? Mas aí o poeta faz pergunta para o leitor, quer dizer. Né? Então, às vezes, a gente também fica... Eu noto que, às vezes, os poetas fazem perguntas para a natureza, fazem perguntas... Então, essa questão de perguntar ao planeta Marte, meu caro, diga para mim como é que nós nos veremos daqui a 30 anos, sabe? Eu não devia fazer pergunta, eu deveria responder, só que eu não tenho essa resposta. Eu almejo essa resposta. Aí vem essa questão da circularidade do tempo, das estações, uma estação que dura 30 anos. Aí o outro é o seguinte, isto aconteceu no meu quintal, da noite para o dia, as pitangueiras apareceram estupidamente floridas. Mas assim, da noite para o dia. E naquela florada que parecia uma neve branca, um zum de abelhas, sabe? Então aí eu tenho um tipo de haikai que ele é redundante, sabe? E aí tem uma coisa da poesia que é o seguinte, não basta eu ver, eu tenho que registrar, dizer que eu vi e quero compartilhar um sentimento que os outros até já conhecem. Mas ele dito, essa questão do dizer o que os outros já sabem, ela faz parte do haikai. Então você vai encontrar N haikais sobre a florada da cerejeira, aí como se alguém dissesse assim, mas isso não é novidade. Sabe? É uma novidade, sim, porque ela é um estruturante do tempo, da vida, de quantas vezes na vida você vai anualmente ver uma florada de pitangueira. Então ficou simplesmente assim. Neve perfumada, a pitangueira florida, um zum afinado das abelhas. E um terceiro, eu estou numa rede pensando no haikai, passa por mim o gato da minha filha, sobe. E aí vem a questão da foto do poema, porque que eu estou agora fazendo esse exercício que é, ao invés de esperar que apareça uma imagem, ou eu vejo uma imagem, faço o haikai e crio a imagem, eu tiro a foto, às vezes eu vejo a imagem, fotografo, fico,
e não tem um haikai na hora. Eu sei que ele vai surgir. E em determinado momento ele surge. Então é o seguinte, o gato passa por mim e senta na mureta com uma pose, com elegância. E ele se ajeita naquela maneira dele, assentado, o rabo fica pendurado assim, do lado de dentro da mureta. E eu olho para aquilo e ficou parecendo uma esfinge, sabe? Nas entradas dos templos, dos palácios, aquela esfinge sentada, o gato ficou assim, daquele jeito. Então eu escrevi o seguinte: meu amigo felino a contemplar a tarde, a esfinge dormiu, o gato pegou no sono. Quer dizer, aí vem uma coisa que eu acho muito legal do haikai, que tem a ver com a religiosidade e tem a ver com estética, que é a contemplação. A etimologia de estética, estesis, significa contemplar, contemplar com prazer. E a própria palavra estesis tem a ver com estesia, com sinestesia, com anestesia, com... Então, assim, a estesis tem a ver com tesão. Você contemplar algo que pode lhe dar um prazer até erótico. Então, assim, o haikai, eu gosto muito dele porque ele nos convida à atitude típica do poeta, que é da contemplação. É isso. Obrigado, Luiz. Ana Rossi, 3 haikais. Não está ativado? Está me ouvindo, João? Está ativado. Tá. Então, primeiro, florir, florescer, florescimento. Abóbora do céu azul. Vida que renasce nas ondas do lago. Brasília ensolarada. O colorido dos ipês voos sobre minha mente, desperto feliz. Mais um. Descanso no voo dos pássaros, sopro dos traços, sou trilhação. Bom, obrigado, Ana. Vamos agora à nossa primeira pergunta, através de Luciana Barreto, também uma mal-amada. Boa noite. Declaradamente super mal-amada. Obrigada, essa noite maravilhosa, né? Foram aulas espetaculares, eu anotei umas 7 páginas, mais ou menos, e eu gostaria de perguntar, querida Ana Rossi, mas aproveitando antes para cumprimentar o Luiz Martins, foi meu professor no início da década de 90, mestre querido, o Jonas, que está sempre aqui entre a gente, amei a pegada serratense, né? E, de fato, a poesia haikai, como a própria Ana disse, né, pelo seu poder, né, de experimentação e de depuração da linguagem para se chegar a uma medula, né, e lhe convocar para que você dê o seu testemunho, ela é extremamente desafiadora e fascinante. E a pergunta que me ocorre, né, já que você admitiu que você foi pega por essa via, quando estudou a caligrafia, né, o próprio Haroldo de Campos traz na Arte do Horizonte do Provável, né, o artigo Visualidade e Concisão na poesia japonesa. E é muito bonito porque ele chama os ideogramas, né? Assim, a poesia japonesa naturalmente lhe é intrínseca ser visual porque deriva do ideograma chinês. Ele chama de casulo gráfico.
Então, a escrita já é pictural, né? Nós, né, aqui nos trópicos, eu não sou haikai-ista, não sei se eu conseguirei um dia, o haikai-ista é obrigado a ir para a descrição visual, né? A buscar uma analogia, né? O que o próprio Luiz trouxe muito bem, a natureza, né, em sua potência, em sua physis, faz essa convocatória, né? Então, o Luiz também disse isso tem a ver com a pergunta que eu faço, né, para a querida Ana, o quão poético é o fazer, a praxis do haikai. Embora a gente pense na poesia em termos ocidentais, né? O Gerhard o Novalis diz, né, a poesia é o autêntico real absoluto. Quanto mais poético, mais verdadeiro. A capacidade da poesia de restaurar a verdade. E o Heidegger, por sua vez, diz que a poesia é a fundação do ser pela palavra, né? Como que nessa metamorfose, né, Ana, como você muito bem explicou, e nessa convocatória, nessa passagem, né, como que o brasileiro, né, com o nosso temperamento, como foi dito aqui, né, com essa capacidade antropofágica mesmo, né, dá conta de plasmar também, né, nesse dizer tão conciso, a própria subjetividade, né, porque você explicou muito bem que é uma contemplação, é um instante, é uma captura, mas a subjetividade está ali. E a subjetividade costuma exigir a metáfora, né? Que você já sai um pouco da descrição e migra para a metáfora. O Luiz falou algo lindo, né? Somos excessivamente metafóricos. É da nossa natureza, como declinar na metáfora e, bom, a subjetividade, as metáforas e a questão existencial, a nossa angústia, que isso é tão ocidental e nós brasileiros tão controvertidos. Esse livro que eu peguei hoje para dar uma lida, para me inspirar para vocês, né? Todos vocês devem ter, da Alice Ruiz, olha que interessante, desorientais. Então, é o Oriente que se desorienta, né? A brincadeira com o Oriente que deixa de ser Oriente, e que não é uma reversibilidade, não se chega ao Ocidente se desorientando. Então, isso que é maravilhoso. Eu não sei se eu fui relativamente clara. É isso. Tá, Ana querida. Obrigada, Luciana. Grande poeta também, que eu admiro muito, e com uma capacidade de expressão muito grande nos seus poemas, Luciana, um primor assim mesmo de expressão poética. Então, parabéns. O que eu posso dizer, Luciana, é que, na minha visão das coisas, a gente tem universais. Eu trabalho em tradução com Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um filósofo alemão, judeu-alemão, foi morto, assassinado em 1940, ali na fronteira, querendo sair da França, fugindo do regime nazista, e ele fala que existe algo comum entre as línguas. É daí que eu vejo a possibilidade da tradução e a possibilidade também da gente entender esse outro universo tão distante como o oriental e o japonês. Então, apesar das coisas parecerem muito diferentes, nós temos também aqui a impermanência, nós temos a efemeridade, nós temos esses universais. Então, nós conseguimos, a explicação que eu tenho, uma explicação mais filosófica, né, teórica, mas vivencial também, né, porque você consegue captar, para além da linguagem, algo que o outro tem. Então, nessa discussão do tópico do outro, né, quem é o outro? O outro é aquele que não sou eu,
mas o outro, então eu não conheço o outro. Eu muitas vezes projeto minhas coisas no outro, porque fica muito mais fácil e a gente consegue lidar com os medos assim. Mas quando a gente olha o outro, a gente não sabe quem é esse outro. No entanto, existe uma ponte. Essa ponte, para mim, são esses universais de humanidade. Por exemplo, todo mundo sente frio, todo mundo sente sede, todo mundo sente amor, todo mundo reproduz. Nós temos filhos, não é particular a um grupo humano. Então, o que o Benjamin fala muito disso, né? Ele chama da Reinheitsprache, que é em alemão a língua pura. Eu trazendo isso para a teoria da linguagem e para uma perspectiva mais de poesia, eu vejo esses universais em jogo. Então, eu posso ter uma palavra que é diferente, fome, faim, ou hambre. Mas você tem, além disso, você tem o substrato disso, é algo que nos une. E que, a meu ver, é o que permite essas transferências culturais. Essas transferências culturais no sentido de ter uma capacidade de, eu não sei se aprender o outro, porque às vezes o outro é tão diferente, mas de pelo menos se aproximar, vamos ser humildes, né? E bem, assim, tentar se aproximar dessa realidade do outro. A gente tenta se aproximar. Então, para mim, é muito essa questão dos universais, que faz com que eu possa, depois de um determinado treino, é o que explica que eu posso ir para outras culturas. E eu não tenho barreira. Se eu quiser um dia morar no Japão, eu posso. Eu tenho que ter um treino, eu tenho que entender o código, eu tenho que entender a língua, mas eu posso em termos absolutos. Então, por que não pensar essa questão da transferência da nossa capacidade de aprender essa essência, mesmo que revista, a partir da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa maneira de ser, que é plural. Né? A gente, como foi dito aqui, a gente viaja por esse Brasil, tem vários Brasis, tem várias culturas. Eu tenho família no Nordeste, eu tenho família no Rio, eu tenho família em São Paulo, eu tenho família no Sul, no Paraná, e são mundos totalmente diferentes, embora tenha algo que nos reúna. Né? A gente se reúne. Mas, embora a gente reconheça essas diferenças na maneira de ser, no sotaque, na maneira de se vestir, na visão de mundo, às vezes pode ser muito diferente. Agora, a gente falou um pouco da atualidade, né? O Luiz Martins trouxe essa questão premente, a questão da Amazônia. Eu conheço a Amazônia, é outro mundo, mas a gente consegue ter estando lá e vivendo e experimentando, a gente consegue aprender isso. Então, em termos dessa transferência cultural, ou dessas transferências culturais, né, que a gente é um mundo plural. Eu vejo muito esse mundo plural. Então, essa vinda do Haikai para cá, ela vem com essa possibilidade de ser reinterpretada, fagocitada, antropofagicamente, enfim, mas ela tem uma real possibilidade de ter alguns pontos inerentes a ela que a gente reconheça aqui, que um deles que eu posso dizer é a questão da efemeridade e da permanência. Isso é algo do Haikai. Então, a questão cíclica, que agora no Brasil, os haikaístas que eu li, os tradutores haikaístas e outros que não são tradutores, mas que são haikaístas, eles têm sempre algo que remete a uma forma, inclusive, você falou da visualização, é visual também, porque você sabe de cara que se você fizer vários versos, aquilo sai do formato. Então, a gente é levado a reproduzir aquela forma. E isso também é muito benjaminiano.
a questão da forma, que outros autores, né, teóricos traduziram como a letra, né? Alguns falam da letra, mas a forma poética, o haikai, ele tem uma forma poética, ele não pode ter 36 nem 14 versos, porque aí a gente já, como um soneto, porque a gente já sabe que não é um haikai. Então, é uma identificação visual. Embora a gente não tenha o ideograma, nós temos sim, tipo um quadradinho, é um quadrado. Pode ser um retângulo um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é uma forma que a gente reconhece. Então, essa possibilidade de ter esses encontros, eu falo de encontros mesmo culturais, é uma maneira, né, como você falou do livro da Alice Ruiz, a desorientação, é isso mesmo, é uma desorientação. Ou quando o Luiz Martins fala do pensamento selvagem do Lévi-Strauss, é isso também, é um choque, é sempre um choque, quando você percebe que aquele outro ele tem algo de inteligibilidade que você achava que ele não tinha, você achava que ele não conseguiria, mas ele consegue. Isso aí, as ciências humanas e sociais estão repletas desse tipo de coisa, né? Porque muito do pensamento depois das grandes conquistas europeias foi de apagar o outro, né? E depois tem um movimento de não, esse outro ele existe independentemente de mim. E ele existe e ele tem uma essência que às vezes eu não entendo, mas eu não posso dizer que ela é nula, porque ela é diferente. Eu só não entendo. Eu não entendo agora, mas eu posso entender depois. Então, para mim, é uma questão maior em termos de pensar essa questão do haikai aqui no Brasil. É uma questão que tem a ver com a língua portuguesa, porque a língua portuguesa, a gente lida com palavras em português. E as palavras, elas têm uma maneira elas têm regras em português. Só que o haikai, quando a gente traz esse haikai, e é isso que pessoalmente me interessa, você é obrigado a rever essas formas. Eu falei das preposições, você falou da metáfora, da descrição. No meu caso particular, eu não parto da ideia eu vou fazer uma descrição. Depois, o resultado, ele vem depois. É quando eu termino, que eu falo, isso aqui parece, pode ser analisado. Aí eu vou mais para o racional. Mas na criação, eu deixo a coisa fluir. Por isso que eu falo de testemunho. Eu deixo a coisa fluir, sabendo que lá vem nessa tradição canônica na qual que eu vou experimentar. Tem elementos que eu não entendo, mas que a prática vai me dando cada vez mais um conhecimento. Eu vou lendo, eu vou aprimorando. E, ao mesmo tempo, isso vai se existindo em língua portuguesa. A gente vai abrindo um espaço em língua portuguesa para que o haikai exista. Mas não é o haikai do Japão, é o haikai daqui, com tudo isso que foi dito, que os colegas e poetas falaram, da brasilidade. Então, tudo isso é uma conjunção muito grande de diversos fatores. E o fator língua, né? Eu sou muito sensível à questão da palavra, do texto, porque cada língua, por exemplo, tem uma sonoridade. Em português, tem a sonoridade diferente do japonês, com certeza, mas do francês também, do espanhol também. A gente experimenta isso quando a gente traduz. Às vezes, a gente tem que reconstruir totalmente uma rima, porque a rima ela não funciona em A. Então, ela não funciona em A, então você vai reconstruir isso. Então, é um trabalho de garimpo mesmo, né? De garimpo, reconstruir algo plausível ou então relevante, né? O Derrida, ele tem um livro, fala da questão da tradução relevante, algo relevante, aí é muito trabalho para fazer algo relevante, mas é essa possibilidade. E tudo é muito tênue e é muito tenso. A tensão é muito grande. No meu caso, quando eu escrevo, é sempre, nossa, é uma coisa assim que não é muito fácil. É sempre uma tensão. É uma tensão que depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a identificar, eu, no caso. Mas é sempre algo que jorra.
é sempre algo que, nossa, o Luiz Martins falou, eu também, à noite, acordei, assim, peguei o caderno e fui escrever, porque tinha alguma coisa fora que me deu algo que eu não sabia. Então, é também o desconhecido. Então, eu não sei se eu respondi, Luciana, a sua pergunta, mas são diversos fatores que, para mim, explicam essa questão do haikai em terreno cultural diferente, né? Como a gente está conversando aqui. O haikai vem dessa outra tradição, mas a gente tem inúmeras outras sobre as quais a gente poderia também conversar e entender. Agora, o haikai talvez seja mais fácil porque o mundo cultural japonês é tão diferente do brasileiro que a gente tem um contraponto. Enquanto que a gente fala do soneto, o soneto a gente talvez não veja essa diferença como relevante, mas ela é. Porque o soneto também veio de uma tradição cultural europeia, que tem toda uma história, e a regra, a forma fixa. Então, é uma reflexão, eu acho que está em aberto, né? E cada vez que eu falo nisso, e agradeço mais uma vez os três amados terem me convidado, compartilhar aqui com os colegas, né? Com Jonas e Luiz Martins e o público, é sempre um prazer falar dessa busca, porque para mim é uma busca, é algo que nunca acaba, é algo que está em movimento em mim também. É por isso que eu posso, como está em movimento em mim, eu posso testemunhar esse movimento lá fora. Então, é uma implicação do poeta. O poeta é convocado, eu fui convocada, eu sou convocada, e eu testemunho essa mudança que está em mim. Se eu não tiver essa mudança em mim, eu não consigo vê-la lá fora. Eu acho que essa é uma questão também que, às vezes, a gente não fala muito, não aborda muito. O que a gente consegue ver é o que a gente tem dentro. Então, esses instantes, esses flashes, por que a gente não para? Por que tem outras pessoas que não param? Então, o que tem aí que a gente consegue ver e aí a gente mostra, o poema é lido, aí, sim, realmente, mas como é que o cara fez isso? Como é que o poeta fez isso? Pois é toda a questão. O poeta fez isso porque ele dá o testemunho dele, porque aquilo está dentro dele. Então, ele para pensar no gato, ele vê, ele contempla e ele, puxa, é isso. E aí ele sai aquela forma, que depois ele vai trabalhar, né, com a questão mais técnica, mas é o testemunho. Então é isso, Luciana. Obrigada pela pergunta. Eu costumo dizer que o haikai é o nosso soneto em 3 versos. 4433. Boa essa. Luiz, complementar alguma coisa? Sim, com muito prazer e muito oportuna a pergunta, as considerações aí da Luciana, pelo seguinte, porque nós estamos vivendo num momento assim de grande retrocesso, não só no Brasil, mas em vários países, e países, digamos, de grande expressão, como é o caso lá dos Estados Unidos. E é o seguinte, porque volta e meia, assim, é patético, mas volta e meia, volta-se a se questionar se existe uma humanidade, se existe um ser humano, se ele é um universal, para usar um termo que a Ana Rossi trouxe algumas vezes. E eu fiquei aqui me lembrando, sabe, de qual o papel da poesia e dos poetas nesse mundo. Aquele momento em que eu disse o seguinte, eu estava lá, eu não estou dizendo que eu não vou, que eu deixei de escrever artigos políticos, críticas e manifestar, digamos assim, os meus sentimentos de horror perante as coisas que eu tenho visto, mas eu senti que se eu escrever poesia neste momento, eu estou contribuindo também, e de uma forma importante. Eu não me considero menos importante por não estar pegando no rifle, por não estar pichando muro, por não estar atirando, por não estar matando, por não estar dando facada num presidente. Não é? Eu acho que o meu acento, com um certo sotaque, uma certa maneira de chamar a atenção para a beleza,
para valores estéticos, para sensibilidade, eu acho que isso também são chaves que abrem, sabe, a sensibilidade e abrem, quem sabe, a percepção de pessoas, inclusive, que estão opacas. E o Estado, isso não sou eu quem diz, poxa, o Estado, você vê o filósofo alemão lá, o Habermas, diz que o Estado ele é um ente de opacidade, quando deveria ser o contrário, né? Ele deveria ser a república, né, da publicidade, da iluminação, do iluminismo e tal. Pois bem, mas aí o que eu peguei carona aí nos comentários, na pergunta da Luciana e nos comentários da Ana Rossi, é a questão do conceito filosófico de categoria, mas também um conceito linguístico de categoria. Então, assim, houve um momento da ciência e da filosofia que ela, assim, eu diria que durante uns 20 séculos, mais ou menos, tanto a filosofia e depois a ciência, tentaram entender o que faz do ser humano humano, o que faz desse bicho. Gabriela, a bateria aqui que está ficando fraca. Sabe? O que faz do ser humano humano? E vocês estão ouvindo ainda? Sim, sim, então. Vamos sim. Pois bem. Aí você vê, você tem, por exemplo, o Aristóteles com um livro que se chama Categorias. E precocemente a filosofia começa a tentar entender o que é universal, o que é que faz parte, onde você vai encontrar o ser humano em todos os lugares. Você pode pegar lá o Kant, ele vai dizer assim, o imperativo categórico, onde há um ser humano, há um imperativo categórico. O Aristóteles estudou o que é, quais são as categorias, e essas categorias passam pela linguística, passam pela língua, e passam pelo pensamento, pelas categorias do imaginário, como se imagina, como se raciocina. Na linguística, o Émile Benveniste, por exemplo, vai constatar... acho que tem que ter uma extensão. O Benveniste vai constatar que determinados verbos existem em todas as línguas, que determinadas morfologias, determinadas sintaxes existem em todas as línguas. E o Benveniste tem, por exemplo, um texto muito famoso que chama o aparelho formal da enunciação. Mas aí eu vou abreviando, eu pergunto, a poesia, ela não é uma categoria de humanização? Se não fosse, porque tem poesias, inclusive nas sociedades que não escrevem, nas sociedades ágrafas, porque a poesia permeia todas as etapas do ser humano até aqui. Aí, dentro da poesia, eu pergunto, o haikai ele não é apenas uma chave, uma dessas chaves que abre e nos abre para uma categoria desse universal? Porque se algo é universal, logo, se algo é universal, é categórico. Sabe? Então, assim, na verdade, o haikai seria, então, apenas uma maneira, um convite de dizer assim, vem por aqui que nós temos esse caminho. Sabe? Acho que ali dá para colocar, eu chego mais perto. Bom, mas acho que vai dar até eu terminar aqui o raciocínio, que é o seguinte, onde que eu quero chegar? Qual é o papel da poesia e dos poetas nesta compreensão de uma humanidade, no momento em que se nega que exista humanidade, no momento de exclusão, em momentos absurdos? A Europa coloniza a África, mas rejeita que uma pessoa sobreviva num barco, correndo todos os riscos para chegar. Imagina o seguinte, a Itália colonizou o norte da África e rejeita os africanos que tentam atravessar e chegar à Itália. Quer dizer, eu pergunto, isto é um fator que nos desumaniza. Mas vamos ao contrário. O que nos faz universais, o que nos faz uma categoria humana, o que nos faz... Como é que você falou mesmo, Ana? O que o outro faz, que eu também faço, que eu descubro no outro, que também é meu. Quer dizer, o que nos identifica? Então, eu acho que a poesia ela é não só uma categoria do imaginário. A poesia não é só um jogo de palavras e não é só uma forma.
a poesia é uma forma universal do sentimento que qualquer ser humano tem e, casualmente, alguns escrevem. Porque nós vamos encontrar grandes poetas em sociedades onde nem escreve. E, para concluir, Luciana, não estou vendo você, mas o seguinte, essa questão dos ideogramas, da figura, da palavra, que é ao mesmo tempo uma imagem, do fonema, que é uma imagem, aí eu queria apenas lembrar que as línguas, elas nascem primeiro fonográficas, depois pictográficas, e só tardiamente que elas tornam-se ideográficas. Então, na língua chinesa, você tem tudo isso ainda. Por quê? Porque você tem o ideograma. Primeiro, você tem a língua chinesa, ou, não sei, eu não estudei japonês, nem estudei chinês, mas sei disso. A língua chinesa, ela é uma língua fonográfica, faz uma diferença. Você pode pegar uma palavra e, da maneira como você pronuncia, a mesma palavra pode significar numerosos sentidos correlacionados. Por exemplo, casa. Se eu disser rua é casa, se eu disser rua é outra casa, é o significado de casa. Isso é a parte fonográfica. A parte pictográfica é o desenho. Até hoje nós temos línguas que são pictográficas, elas são desenhadas. Os petroglifos, por exemplo, do Homem da Pedra, e que são pesquisados até hoje, é uma forma de escrita. Então, você tem a fase fonográfica, a fase pictográfica, a fase ideográfica, e nós temos a nossa fase, que é ideográfica, mas, em compensação, como eu disse aqui, nós somos exponenciados na metáfora, quer dizer, nas imagens, no eixo das imagens, dos eixos da linguagem. Então, acho que é muito importante que, nesse momento, que nós possamos... Olha, o Prêmio Nobel de Poesia para uma mulher, porque há que fazer um contrabalanço. Quer dizer, ou seja, nós temos que nos emendar nessa colcha de retalhos onde ela se completa. E, curiosamente, essa colcha não veio única, lisa, sem desenho, sem estamparia. Quer dizer, essa colcha que parece caótica, ela faz sentido na medida que o mosaico é estético na sua completude e no seu conjunto. É isso, meus caros. A bateria aqui está acabando, vou ver se eu consigo reconectar, mas, de antemão, já quero dizer que estou absolutamente em êxtase por participar desta noite com vocês. Vamos lá. Nós também. Já estamos chegando na hora. Jonas, você quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentar que tudo que foi falado, que a Ana falou, que o Luiz falou, é nos outros que vivemos, né? É nos outros que deixamos a memória de nossa carne, dos nossos sonhos, outrora vivos e soltos. Então, nós estamos caminhando, aprendendo com outras culturas, com outras pessoas a cada instante. É isso, e foi um enriquecimento grande participar com pessoas tão renomadas, né? Eu, que sou apenas um pobre admirador dessa ciência haicaísta, né? Estou aqui para dizer que foi uma grande satisfação, né? Porque o haikai, no seu signo, né? Ele é uma brincadeira, não é isso? Então, se você desdobrar o hai, quer dizer, é brincadeira, e esse kai é a harmonização. Então, é uma brincadeira harmonizada e uma brincadeira séria, né? Para nós que escrevemos. Então, nós levamos isso na brincadeira, mas no final nós queremos que essa brincadeira se torne uma seriedade da expressão que nós traduzimos, que nós passamos para os nossos leitores. É isso. Muito obrigado. E foi um grande prazer participar aqui. Prazer é todo nosso. Fernando Freire, considerações finais. Agradecer ao Luiz, à Ana e ao Jonas por terem abrilhantado a nossa live de hoje e a todos os demais participantes. E boa noite. Valeu. Josafa. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Josafa. Olha o som, Josa. Agradecer a todos os nossos convidados, o Jonas, o Luiz Martins, a Ana Rosa, por esse momento altamente gratificante, né? Ainda mais com essa temática. E fechar exatamente dizendo, viver é super difícil. O mais fundo
está sempre na superfície. Já dizia Paulo Leminski. Velho Paulo. Velho Paulo. Tem um poema dele que eu admiro muito. O assassino era um escriba. Você conhece muito bem, né? Também. Ana Rossi, considerações finais. Eu queria terminar aqui agradecendo o convite. Me sinto muito honrada em participar. Gosto muito de falar desses temas, então é uma grande oportunidade compartilhar, inclusive, com os poetas, né, que têm também algo a acrescentar. E eu quero aqui ler 3 haikai da Alice Ruiz, grande poeta e tradutora brasileira, né, de Curitiba. Então, o primeiro: sem saudade de você, sem saudade de mim, o passado passou, enfim. O segundo haikai: a gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. E o terceiro, e com isso eu me despeço: voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto. Muito obrigada, um axé, grato, Jorge, Josafá e Fernando. Nós que agradecemos. Jonas, considerações finais. Para mim, foi um aprendizado, né? Conviver ou participar de um debate tão rico aí com pessoas tão competentes, né? E só dizer que a cada dia nós aprendemos, nós construímos o nosso próprio caminho, nós tecemos as nossas próprias memórias. E só ler um haikaizinho aqui no final para dizer: amigos retornaram felizes de pescaria, mas peixe mesmo, nada. Você é da linha do Ragu, gosta do Ragu. Luiz Martins. Esse está no meu livro, Palavras Trocadas. Olha, eu vou encerrar apenas dizendo que tive uma experiência muito gratificante recentemente, surpreendente, né? Que foi o seguinte: um grupo aí de pessoas que em Brasília pratica a arte de ikebana me convidou para contribuir com haikais para um calendário que eles estão fazendo. E aí você vê como o texto, né? A questão da imagem e da palavra, né? Então eu contribuí não só com trabalhos individuais, mas já vi até um print de um calendário do ano que vem de ikebana com um haikai meu. Então isso me gratificou muito, porque pessoas japonesas e brasileiras juntos fazendo ikebana. E eu acho que, Jorge, um desafio para você aí, cara. De fazer aí um encontro aí nipo brasileiro, ou sei lá, o afro-nipo brasileiro aí. Eu acho que seria muito, muito, muito estranho, sabe, a gente conversar sobre haikai com o japonês. Não é isso? Então, assim, uma hora a gente conversar um pouco aí, olha, a gente está falando um pouco de você, então é aquela questão do locutor genuíno do discurso, né? Que é uma das proposições de validade, né? Um dos questionamentos das validades de proposições. Por exemplo, eu, como homem, posso falar como sendo mulher, quer dizer, por empatia, sim, não é isso? Mas não posso dar a luz, mas por empatia eu posso até ser obstetra, embora eu não possa dar a luz. Agora, de repente, os japoneses podem estar interessados em entender assim, por que esses brasileiros estão tão interessados em haikai. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Isso aí é o lugar de fala, está muito em moda. No nosso nós hoje chamam de lugar de fala, né? Bem, gente,
Eu acho que foi um aprendizado maravilhoso, né? Tem muitas coisas, viajamos no mundo do haikai. Ainda tem muita coisa para falar, se a gente for ver, né? E, por exemplo, certos poetas que usam todos os seus versos encadeados para fazer haikais, para fazer um poema, né? Os versos são haikais. Eu acho isso fabuloso. A pessoa usou muito isso, né? E o Jack Kerouac, além de tudo, no meu livro Haikai, ele basicamente encadeia também muitos haikais, né? Eu acho muito interessante. Queria agradecer muito, Ana Rossi, todo o meu axé, muito obrigado, muito obrigado. Adorei seu vestido. Luiz, Africano. Luiz, puxa, muito obrigado. O teu haikai eu leio basicamente todo dia. E são todos muito ligados à natureza. Hoje eu entendo, tu está morando num paraíso, você está morando num jardim. Eu começo a entender mais o seu haikai. Realmente falo muito das flores, das plantas. Eu adoro o haikai. E não consigo fazer não, porque eu acho muito difícil, né? Eu acho difícil você atingir o haikai. Jonas, meu mal amado predileto, muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Você foi, para mim, fabuloso. Adorei seus haikais de humor, né? Agu. Quero teu livro, não tem nenhum livro teu, depois a gente conversa. Tá? Gente, foi uma noite. Eu compro meu próprio livro, eu ponho no clube de autores e compro meu próprio livro. Aí os meninos dizem assim, professor, você compra seu próprio livro? Eu digo que se eu pusesse no editor, eu não ia comprar 100 ou 200, lá eu compro um. Você me falou isso. Então, gente, muito obrigado. Já são 10h40, passamos um pouquinho do horário, mas eu acho que se deixasse, a gente conversaria aí até mais, né? Muito obrigado mesmo. Um axé gratíssimo a todos aí. Né? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Encerrando.